Love, Death Robots estreou sua terceira temporada. Se não é a melhor, com certeza é a mais equilibrada. Fique com a gente depois da vinheta para comentar todos os episódios. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo. E esse aqui é aquele programa em que você já está acostumado, porque se tem Love, Death Robots, tem programa do Perdidos no Tempo comentando. Dessa vez, eu acho que é a temporada mais equilibrada, porque os episódios ali, se não são os melhores, eles sem dúvida estão num padrão. É difícil você ter um episódio que realmente alguém não gostou. Fábio, você não precisa comentar agora, pode deixar para depois. Então, todos os episódios eles realmente acabam agradando e mantendo o nível. E tem episódios que realmente são muito, muito bons. E aí, sem mais delongas, pessoal, você já conhece a gente, então deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, diga o que você achou dessa temporada. Vamos para o primeiro episódio, que são os três robôs, e essa temporada traz pela primeira vez a continuação de algum episódio que eles já fizeram no passado. O que vocês acharam desse episódio com os três robozinhos visitando esse cenário da humanidade? Cara, eu achei esse um dos melhores episódios da temporada, achei muito divertido. E assim, a sátira que eles fazem, né, a maneira como eles escolhem contar a história e os supostos últimos dias da humanidade e tudo mais, eu acho que faz todo sentido. Talvez é um episódio mais de uma crítica mais ácida mesmo e mais próximo da nossa realidade, né? Porque assim, tirando um ou outro exagero proposital do roteiro para fazer a sátira justamente, não acredito que seja muito inverossímil não o que eles colocam lá, viu? Eu acho que é bem possível da gente terminar de alguma forma parecida com o que eles mostraram lá. Esse é o famoso rir pra não chorar, né, velho? Porque é um quadro bem real da gente, né, cara? É o que você falou, é bem próximo mesmo do que pode acontecer, cara, se a gente não tomar cuidado, né? Se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo. Então a crítica é essa, né? Toma cuidado porque o caminho já tá traçado, né? Vamos ver se a gente consegue desviar. Inclusive com aquele final com Elon Musk. Aquele final foi maravilhoso, cara. Aí agora a gente vai pro segundo episódio, que é Viagem Ruim. Talvez, vou deixar o Loreto começar a comentar esse, que eu sei que ele gostou bastante. Esse foi realmente o que eu mais gostei, até porque ele foi dirigido pelo David Lynch, né, que eu realmente gosto muito da forma que o David Lynch conta uma história, né? Ele se preocupa mais na sensação do que realmente, às vezes, se preocupar com um roteiro muito retilíneo, explicar muita coisa, né? Então, assim, eu gostei muito desse episódio, achei as viradas do episódio muito bacanas, muito bem feitas. No final das contas, estava tudo arquitetado na cabeça do protagonista, mas ele vai te surpreendendo e você vai mudando de opinião à medida que ele vai contando a história, sabe? É isso que eu acho bacana nesse episódio, né? A animação também é muito bonita, muito bem feita. Todas as animações estão num nível altíssimo nessa temporada, né? Olha, eu acho que esse episódio, assim, ele talvez seja o mais, com a pegada mais diferente, ou um dos mais diferentes, assim, né, que destoa um pouco, assim, do resto, né? Mas eu concordo contigo, que a animação tá muito bacana e tudo mais. Eu gostei do episódio, eu acho que ele tem ideias interessantes, ele tem um desfecho legal, só que eu acho que a execução, pra mim, eu acho que ficou um pouco lenta, um pouco arrastada, assim. Mas como tu falaste, é a maneira do David Lynch de contar a história. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais ágil, na minha percepção. Se o episódio fosse um pouco mais ágil, ele ia ganhar uma força maior, né? Mas, assim, é um bom episódio e tem uma ideia bem interessante. Só a execução, que aí é um pouco de gosto, né? Pra mim tinha que ser um pouco mais rápido, pra ti tá bom nesse ritmo. Mas, enfim, nada que desabone como um todo o episódio. Inclusive, ele é o episódio mais longo dessa temporada e tem quase o dobro de tempo do primeiro episódio. E no terceiro episódio a gente tem a bela animação, O Mesmo Impulso da Máquina. André, também sei que você curtiu bastante esse, então deixa você começar. Foi o segundo que eu mais gostei. A história é muito...
me tocou profundamente a história. Achei muito bonita a história. A animação primorosa, cara. Linda animação. Pra mim, a animação mais bonita de toda a temporada é dessa... É essa história, cara, pra mim. As cores, o traço... Tudo muito bem feito, muito bonito, cara. E a história eu achei sensacional, cara. Sensacional. Como diz, o Fábio vai inaugurar uma nova modalidade, né? Um novo braço da ficção científica agora neste momento. Eu concordo com ele, achei bem bacana a terminologia nova do Fábio. Vai lá, Fábio, conte aí como é que... Não, eu gostei bastante desse episódio também. Eu concordo que ele é muito bonito. Eu não diria que ele é a animação mais bonita da temporada, mas ele tá ali no segundo lugar, ali, para e passo, como que a gente vai comentar mais lá pra frente. Mas a questão da proposta, da história, porque assim, tem uma coisa que acho que só existe na minha cabeça, né? Esse braço da ficção científica. Não, eu vou adotar. Vai adotar também? Tá, eu fico muito feliz. Que eu chamo de sci-fi poético. Porque assim, ele vai lidar com as grandes questões da humanidade, né? Então você vai misturar esse ambiente do sci-fi, pode ser um sci-fi mais pesado ou menos pesado, enfim, em termos de tecnologia, mas que no final das contas isso vai servir para algum grande questionamento, para alguma grande dúvida filosófica, para alguma coisa nesse sentido. Então, na minha cabeça, isso existe como sci-fi poético, alguma coisa assim, né? E esse episódio vai muito nessa linha, né? E o próprio lance da história, de no final das contas não ficar muito definido se foi real ou não, se foi um efeito de alguma coisa ali que, né, de alucinações e tudo mais, eu acho que isso contribui para deixar esse gostinho mais legal na história, que você pode escolher, né, a interpretação que mais lhe apetecer, mas no final das contas o pano de fundo do grande questionamento filosófico permanece. Então por isso que esse é um dos episódios que eu mais gostei da temporada também. Também. O próximo episódio é sem dúvida o favorito do Fábio, porque o apocalipse zumbi, ele tem que começar com uma transa no cemitério. Não é, Fábio? Cara, pra mim esse é um episódio, assim, fora da curva, assim, sabe? Porque assim, eu acho que ele vai do nada pro lugar nenhum, ele não tem nada de muito especial. Eu gosto de animação stop motion, mas aquele negócio, aquelas formiguinhas correndo pra lá e pra cá. Cara, assim, não me disse nada, não me disse a que veio, sabe? Não teve nenhuma grande reviravolta, nenhuma grande surpresa. Então, assim, pelo menos é curto, né? Pelo menos é curtinho. Eu gostei justamente por isso, porque ele quebra tudo que tava vindo anteriormente, né? E eu me diverti, eu ri pra caramba dos bichinhos pequenininhos lá destruindo, virando zumbi. Então achei muito bacana, velho. Eu me diverti nesse, cara, eu gostei. Cara, eu também gostei bastante. O episódio se chama Noite dos Mini-Mortos. Adoro stop motion, né, cara? A gente dessa geração. E se você reparar, cada detalhe, ele é curto sem ficar voltando. Tem um ataque ali, vê a galera. Acho que logo depois, quando vê a tropa zumbi, a moça empurra a outra, entendeu? Então, assim, é cheio de detalhes, mas é muito rápido, tudo muito pequeno, cara. Então, ele tem esse cuidado. E ele é um episódio legal, porque ele quebra. Assim, se tiver um segundo episódio, se toda temporada tiver um, fica chato. Mas assim, uma vez ou outra, cara, pra ele ser totalmente diferente, eu acho que ele é uma quebra de ritmo muito bem-vinda. Só rapidinho, eu acho que agora tu falaste num ponto que talvez seja uma coisa que eu não tinha percebido antes. Como é muito pequenininho, muito cheio de detalhe, eu sou meio cegueta, talvez eu não tenha percebido as coisas que eu fiquei com raiva. Agora só falando o próximo aí. O Fábio olhava assim... Daí a gente vai pro nosso quinto episódio, que é Matança em Grupo. Esse episódio é o que eu menos gostei de todos. Não porque o episódio ruim em si, mas eu não achei a animação nada de excepcional. Ela é boa, mas é algo que eu já vi várias vezes. E a proposta, a temática, de novo, tem um grupo de elite que está no meio de uma missão e aquela missão acaba desencadeando ou por um monstro absurdo ou por uma super arma avançada. É batido isso já em Love, Death Robots e várias outras séries. Então, pra mim, foi tudo muito mais do mesmo. É divertido, é legal, mas completamente dispensável. Esse é aquele do urso, né? Isso. É o do urso lá. Cara, é assim também. Esse pra mim é aquela famosa diversão despretensiosa, rock and roll e pouco cérebro, sem nenhum tipo de preconceito aqui, nem nada.
Mas assim, é pra tu sentar lá, assistir e pronto. Assim, então é um episódio que, em termos de história, por exemplo, ao contrário dos outros, que tem os questionamentos e tal, que levantam temas interessantes, tudo. Esse não, é tiro, porrada e bomba. Tem uma outra coisinha ali, engraçadinha ali pelo meio, mas aquela piada meio voltada pra questão da violência, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, nada de especial nesse aí também. Mas a animação eu achei legal. As animações todas, de uma maneira geral, são tecnicamente muito legais, muito interessantes. Muito boas, muito boas. Não tem nenhuma que você fale assim, não, isso aí tá uma porcaria. Não, são muito bem feitas. Esse eu também achei divertido, nada contra. Talvez um dos mais fracos mesmo, mas me diverti vendo. Achei bom. O sexto episódio, pessoal, pra mim é um dos meus favoritos, principalmente pelos temas e reflexões que ele aborda, além de ele ser um espetáculo de animação, que é Enxame. É a pegada de quando você tem um humano lidando com meios de vida extremamente avançados e diferentes de tudo que a gente entende no espaço, ali já convivendo com outras civilizações. Você tem um humano dentro desse ecossistema e de repente chega um outro humano. Cara, é impressionante já cagou tudo. É impressionante como o ser humano consegue desvirtuar as coisas e transgredir. Então, assim, esteticamente para mim é belíssimo e as reflexões também são muito boas. Olha, esse aí também tá no grupo do sci-fi poético / sci-fi filosófico. E apesar dele não ser tão viajante, assim, apesar dele ser mais direto que aquele que a gente comentou antes, ele levanta esses pontos e essas questões interessantes mesmo, assim, de como a capacidade que o ser humano tem de estragar tudo, né? Porque o Enxame vivia ali numa perfeita harmonia, aquele ecossistema e tal, todo mundo em paz, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, e aí sempre o ser humano chega e tenta desvirtuar, se apossar a primeira humana estava tudo bem também, né? Sim, né? Então é o tipo do episódio que depois que eu acho bacana isso também, quando a ficção científica, ela na verdade é só um pano de fundo para você discutir essas outras coisas, essas questões que eu falo tanto aqui. Então eu acho que o Enxame é um desses episódios que gostei bastante, inclusive da reviravolta ali do final, né, do encerramento que eles deram pra trama, muito embora não seja aquele encerramento que vai fechar a história de vez, né, mas do desfecho que eles deram pro episódio eu achei bem legal também. Eu achei meio... Esse eu achei meio chato, assim. Não é ruim, tem os questionamentos também, com certeza, a animação também muito bem feita, mas não me tocou muito, não. Acho que talvez porque eu já vi muito algo parecido, talvez, dessa mesma forma. Não sei, não... É bacana, mas não me tocou. O Oswaldo ficou emocionado e tal, eu não... Você é um elfo, Loreto, a gente sempre tem que levar isso em consideração. Você já teve muitas experiências, já viu sociedades construírem e ruírem. Então, é difícil captar emoção hoje em dia no seu coração. Exatamente isso. Esses humanos. Exatamente isso. Você ali quando viu, falou assim, esses humanos. Esses humanos que mas talvez, né? Mas talvez o sexto episódio ali, o sétimo, né, com os ratos de Mason, eles tenham ali te tocado alguma coisa. Porque também é um episódio divertidinho, bonitinho, legalzinho. Traz uma abordagem, uma reflexão interessante, mas também não é nada excepcional. Eu achei ele... A animação achei muito bacana, bicho. Muito meio caricata, assim, sabe? Eu curto esse tipo, assim. Achei bem divertido e tal. O final meio nonsense, né? Mas eu também acho bacana. Eu curto. Inclusive, achei os ratos muito nobres porque quem fez a bagunça toda foi um humano, né? Mas beleza, achei nobre, achei evoluído, o cara deu um show, né? Os ratos deram um show na gente, né? De perdoar, né? Não, bora aqui conversar nós dois e tal, né? Mas achei muito legal, achei bem divertido esse daí, cara. É aquele negócio, pra mim tá naquela lista dos episódios pra você ver como diversão despretensiosa. Ele é legal, ele tem uma lição de moral, entre aspas, ali no meio, né? Sim. Mas ele é divertido, mas aquele divertido violento também, assim, né? Porque bastante. Apesar do estilo de animação ser meio caricato, assim, tal, tem umas cenas ali meio sangue pra que lado, né? Verdade. Mas é legal, é divertido. Cara, o penúltimo episódio é Sepultados na Caverna, e ele tem uma curiosidade esse episódio, porque ele tem uma pegada
muito parecida com aquele episódio Matança em Grupo que a gente falou. É um grupo de elite, bem treinados, são os melhores que fazem, estão no meio de uma missão, só que de vez em encontrarem uma super arma, eles encontram um monstro. Um monstro até que faz homenagem ao nosso amigo Clayton. E a diferença são as escolhas. Parece que ali é um episódio mais adulto. Então, assim, é um episódio que eu gosto muito da pegada. A gente tinha jogado Alien, que a gente vai gravar um programa aqui em breve, e tava nessa vibe. Então, foi um episódio que eu gostei bastante e achei o desfecho sensacional. Cara, esse episódio, pra mim, ele é o típico... Pronto, esses dois episódios, tanto o do urso quanto esse, ele é aquele típico jogo de RPG, vamos dizer assim. Sendo que no primeiro a gente tem um grupo do matar, pilhar e destruir, do tiro, porrada e bomba, e nesse último episódio agora que a gente tá falando, a pegada já é um pouco mais diferente, uma tentativa, né, de jogar... Lá vai o Oswaldo. Fala. Tu queres dizer então que o primeiro grupo é do cara que tá começando, um bando de combeiro ali jogando o primeiro episódio, e o segundo já é episódio de players experientes, já jogaram. Aí é que nem o sci-fi poético, cada um chega na sua conclusão, melhor lhe aprover. Eu tô só jogando ideias aqui. O primeiro, o cara tá jogando D&D, né? Não é isso? E o segundo, o cara já tá jogando Call of Cthulhu, né? Uma coisa, negócio diferente. Com certeza o Fábio falou que os dois são grupos de D&D, com certeza. Não, cara, mas esse episódio, com certeza, eles não chamaram de Cthulhu, eu não sei por quê, porque, salvo engano, posso estar enganado, mas eu acho que já tá, inclusive, em domínio público. Porque aquele bicho ali no final, cara, é o Clayton, o Chuchuco, o Cthulhu, chame do que quiser, mas não tem jeito, cara. Até a maneira como eles escolheram representar ali do bicho acorrentado, só que também, salvo engano, o Clayton, acho que ele tá preso numa cidade submersa, né, pela Vilé, uma coisa assim. E esse tá na caverna lá, mas o resto, cara, é igualzinho. Então, eu achei uma perspectiva interessante pro episódio, gostei do desenvolvimento dele. Ao contrário do episódio do urso lá, nesse, os personagens eles conseguem ser um pouquinho melhor desenvolvidos, assim, em termos de personalidade, cada um. Tem background, né? O player fez background. Naquele, o cara chegou assim, me dá um personagem aí qualquer de primeiro inimigo, que dá uns tiros aqui nesse urso. E nesse aqui, não, peraí, vou fazer aqui pelo menos um parágrafo aqui do background do personagem e tal. E aí o mestre tinha mais com o que trabalhar ali, ficou melhor a história. É isso aí. Muito bom. Bora pro último, Loreto? Quer fazer alguma consideração? Não, bora pro último. Eu gostei de tudo que vocês falaram. É isso aí. Você concorda com tudo? Perfeito. O último episódio, pessoal, e assim, né, por acaso que é o último, é sem dúvida a obra-prima, né, a joia da coroa dessa temporada, que é o episódio de Baro, em que ele aborda uma temática, talvez algum exército espanhol se encontrando com alguma lenda, com alguma criatura da América Central, ou, enfim, ali dos povos andinos. Só que o episódio já começa assim, que a animação dele é linda, é diferente de todas as que antecederam Love, Death, Robots. A execução dela. E o episódio também é sensacional. Vou deixar vocês comentarem um pouquinho e depois eu volto para não falar tudo. Cara, eu achei a animação desse episódio sensacional. E é mais ou menos isso como tu falaste. A gente tem ali um exército meio medieval, né, de conquistadores espanhóis e tal, chegando em algum lugar da América Central. E aí eles se deparam com uma figura que é algo baseado como se fosse uma sereia, né? Só que baseada nos mitos locais. Mas, cara, a animação dessa tal sereia é um negócio, assim, impressionante, porque ela tem uma composição, tipo uma roupa, né? Que ela é coberta de ouro, de joias e tal, não sei o quê. E quando ela dança, na verdade, ela dança e grita, e esse seria o canto dela. Então, a maneira como eles escolheram na animação para representar esse poder dela, o efeito que esse poder gera nos soldados lá, cara, eu confesso que quando eu vi ela pela primeira vez dançando ali, tu fica meio na dúvida se é animação, se tinha ali alguém fazendo captura de movimentos e tal, porque pra mim é um negócio acima da média, né? E aí a história se desenrola nisso, né? Porque tem um soldado lá, um guerreiro, que é surdo, então ele não é afetado pelo canto da sereia, vamos dizer, né? E aí começa a se desenrolar toda uma trama entre eles, que é cheia de reviravoltas também, e com cenas muito
muito fortes e que dão margem a umas interpretações também bem pesadas. Então o episódio ele tem uma carga muito forte, mas que é balanceada de alguma maneira pela questão da animação, porque tu te perde tanto na animação, assim, de tanto que ela te chama a atenção, que só, pelo menos comigo foi assim, só depois, parando para pensar no que a gente viu, é que a gente vai chegar a essas conclusões, assim, desse outro lado mais sombrio e mais pesado, assim, do episódio, né? A gente vai conseguir desmembrar todas essas possibilidades, né? Perfeito, Fábio. É isso aí. Esse, com certeza, é o episódio mais pesado da temporada. A crítica que é feita dos invasores, né, nos povos da América, cara, é um troço muito pesado, cara. A maneira como ele mostra a violência que foi, né, vamos botar entre aspas aí o descobrimento, né, porque não descobriram nada, invadiram, né, é muito violento, cara. Talvez quem não seja latino não tenha a mesma percepção que a gente teve, né, na interpretação do episódio. E é isso que você falou, cara. Ele é muito bem equilibrado entre essa brutalidade e a beleza do episódio, cara. Ele realmente é muito bonito, muito bem feito. Alguns momentos você fica na dúvida se vai ter um desfecho bacana ou não, e será que vai ter esse final feliz e tal ou não, tem que ver pra descobrir, né? Mas, cara... Eu acho que ele fica alternando, assim, né, as emoções. Você fica na dúvida, né? Você fica meio... É muito bem feito esse episódio. Eu acho que de todas as 3 temporadas, talvez esse seja o episódio mais forte, cara, eu acho. É difícil, né, o episódio, porque o episódio, em termos de animação, ele é sensacional. Em termos de narrativa, é um episódio que te prende com várias reviravoltas sem você conseguir acertar, né? Tipo assim, não, já sei o que vai acontecer. E por último, ele aborda de uma forma sensacional temas pesados, temas polêmicos. Eu não sei se o Fábio vai classificar ele também como sci-fi poético, mas se não for, ele também entra em outra categoria aí, porque ele é um sci-fi brutal, sci-fi reflexivo, sci-fi qualquer coisa. Mas ele traz esses questionamentos que, se te passou na primeira, assiste na segunda vez com mais calma, porque tudo está lá. Não, eu acho que é um sci-fi... Primeiro que é meio esquisito sci-fi, porque não tem nada de ficção científica ali, né? A gente tá verdade, Fábio, talvez isso não tem nada de sci-fi não, né? Mas é uma coisa brutal, é uma coisa brutal mesmo, assim, o episódio. Então é interessante, mas assim, acho que é o tipo do que convém não falar muito para não estragar a surpresa de quem não assistiu. Exatamente. Né? Mas tenham em mente essas coisas que a gente comentou aqui, porque é um episódio que vale a pena assistir. Se você não quiser assistir nenhum outro, assiste esse, pelo menos. Inclusive, você vai encontrar um date fazendeiro, só que eu me recuso a chamar ele de fazendeiro, Gibara, o mesmo nome do episódio. Não sei de onde que a Netflix tirou essa tradução. A gente está encerrando por aqui, pessoal. Deixe seu comentário e depois que o programa terminar, continua mais alguns segundos pelo Musk que vai aparecer. Falou, galera. Falou, pessoal.